A carta de demissão chega à sua mesa às 9h07 de uma quinta-feira. Você lê 2 vezes, depois uma terceira. Não porque seja difícil entender. As palavras são perfeitamente claras, mas o que chama a atenção é o quão completamente, quase poeticamente, absurda é a situação. Sandra Webb, chefe de recursos humanos da Brightline Creative Solutions, está demitindo funcionários, inclusive você. A carta é profissional, equilibrada, assinada com tinta azul. Ela menciona um padrão de extrapolação de limites, uma aparente tentativa de influenciar decisões acima do seu nível salarial. Uma preocupação registrada em 3 incidentes distintos e em 2 declarações de testemunhas que afirmam ter visto interferências na cadeia formal de comando e operação, de maneiras incompatíveis com sua função como estrategista sênior de conteúdo. Sandra Webb está tentando demitir a identidade de funcionário associada ao verdadeiro dono da empresa onde ela trabalha. Você deixa a carta sobre o teclado. Olha pela janela do 2º andar, para o horizonte de Austin. O guindaste de construção na Congress Avenue gira lentamente. Um pombo pousa na borda. Ali, por um instante, você considera algo, mas desiste. Afasta o pensamento. Você pensa, é isso. Em seguida, pega o telefone e liga para a única pessoa no mundo que conhece toda a verdade. No papel, sua função existe por meio de uma estrutura legal ligada à aquisição da empresa, embora a real extensão do seu papel não seja divulgada internamente. Sandra registrou tudo, e havia motivo para isso. Ela não estava errada em documentar. Incidente 1. Há 6 semanas você participou de uma reunião com um fornecedor. Era uma negociação conduzida por Danielle, com uma empresa de produção gráfica que a Brightline vinha pagando a mais havia 3 anos. Você não havia sido convidado. Apareceu porque Danielle mencionou o encontro de passagem, e você já sabia que os termos do contrato, revisados na noite anterior em uma pasta privada no seu sistema, mostravam que a empresa vinha sendo cobrada a uma taxa 14% acima do acordo original. Você não fez nada dramático. Apenas passou a Danielle um bilhete escrito à mão no meio da reunião, com a indicação da linha da página 4. Ela olhou, entendeu e renegociou. O fornecedor saiu com um contrato revisado. A Brightline passou a economizar $36 mil por ano. As anotações de Sandra registram que um funcionário interferiu em negociações de alto nível sem autorização. Segundo incidente. Você identificou uma discrepância no registro de compensação do RH, que mostrava que 2 funcionários antigos não haviam recebido o ajuste de custo de vida aprovado pela diretoria 8 meses antes. Aprovado especificamente por você, por meio de David. Você sinalizou isso anonimamente pelo sistema interno de chamados, como sempre faz. Ainda assim, os registros de auditoria do TI acabaram vinculando a solicitação ao login do seu computador, e Sandra registrou isso como possível acesso não autorizado aos sistemas de folha de pagamento. Esse foi o 3º incidente, o que de fato levou à carta. No mês passado, uma coordenadora de contas júnior chamada Bree foi colocada em um plano de melhoria de desempenho por sua gerente direta, decisão que Sandra também aprovou. 10 dias depois, Bree recebeu uma descrição de cargo revisada, um ajuste salarial e uma nova carteira de clientes. Tudo isso foi conduzido pelo David, com pacotes completos de saída. Sandra organizou tudo. Não conseguiu provar diretamente sua participação, mas ela é competente no que faz. E ser competente significa identificar padrões, formular hipóteses e agir com base nelas. Ela acreditava que havia algum tipo de operação silenciosa acontecendo, alguém tentando enfraquecer o departamento dela, construindo influência por razões que ela não conseguia explicar. Ela não estava errada sobre o padrão, só estava equivocada sobre o significado. Para entender a virada, é preciso compreender o que a Brightline realmente era quando você a adquiriu há 38 meses. O número mencionado, $4,2 milhões em receita anual, soa quase respeitável até que se observe o contexto. 63 funcionários para essa receita. Isso representa cerca de $66 mil por pessoa, um valor muito abaixo do esperado para uma agência criativa. Na prática, era uma empresa mal gerida que operava mais como uma estrutura de alocação de pessoas do que como uma agência eficiente.
O padrão saudável para uma empresa desse porte gira entre 120 mil e 180 mil dólares por funcionário. A Brightline produzia menos da metade disso. Havia excesso de equipes sem justificativa e clientes pagando abaixo do valor real. E ninguém na liderança parecia realmente preocupado. Dale Henner, o antigo proprietário, inflava o quadro de funcionários porque mais pessoas criavam a aparência de crescimento. Ele contratava antes de ter demanda e depois corria atrás de trabalho, exatamente o oposto do modelo sustentável para empresas de serviço. Os preços eram definidos com base no que os clientes aceitariam pagar, não no valor do trabalho entregue. O resultado era uma empresa com 63 pessoas produzindo como 30, cobrando com base em valores antigos e vendo suas margens diminuírem trimestre após trimestre, enquanto todos sorriam, participavam das reuniões informais de sexta-feira e fingiam que os números não indicavam um problema crescente. 3 pessoas pediram demissão nos 4 meses anteriores ao início das suas intervenções. Uma designer júnior chamada Kesha saiu em uma terça-feira, quase sem explicação. Um redator chamado Tom cumpriu o aviso prévio olhando o celular o tempo todo. Uma coordenadora de mídias sociais enviou um e-mail de desligamento às 23 horas, dizendo apenas que achava que precisava de mais. Você leu essa mensagem na mesma noite, em uma pasta privada que ninguém ali conhece. Guardou aquilo. Ainda tem. Quem permaneceu ficou por lealdade ou por falta de alternativas melhores. Em ambos os casos, era um vazamento silencioso. David Bobb tem 51 anos. Usa óculos de armação metálica e carrega uma tranquilidade típica de quem passou décadas sendo a pessoa mais preparada em qualquer ambiente. Ele é o consultor jurídico externo da Brightline e, para Danielle e o restante da liderança, o único elo com o grupo de acionistas privados. Ninguém naquele andar jamais conheceu o verdadeiro dono. Eles conhecem Davi. Confiam nele porque todas as decisões intermediadas por ele se provaram corretas. E decisões corretas, acumuladas ao longo do tempo, geram credibilidade. O funcionamento é simples. Você analisa tudo à noite, por meio de acesso remoto seguro em um sistema corporativo que não está vinculado à sua identidade dentro do escritório. Toma decisões, escreve diretrizes. David traduz isso para a linguagem formal da gestão e apresenta com a assinatura dele. Ajustes salariais, contratos com clientes, aprovações de novas contratações, reorganização de orçamento, honorários de consultoria estratégica, tudo isso passa pelo David. Mas tudo começa com você. Danielle comentou uma vez com Rob, numa conversa de corredor cujo final você acabou ouvindo, que quem quer que fosse o grupo proprietário finalmente tinha começado a prestar atenção. Você estava a cerca de 2 metros, segurando uma pasta que nem precisava. Quase deixou o café cair. A primeira coisa que fez foi calcular. Não o faturamento total, mas o valor por funcionário. Você fez essa conta na primeira semana em que se sentou naquela baia. E o resultado deixou claro onde estava o problema. A primeira estratégia foi a racionalização do quadro de funcionários, um termo elegante para algo que não tem nada de elegante. Não houve demissões em massa. Foi algo mais lento, mais pensado. Pararam de preencher vagas desnecessárias e reestruturaram 6 funções em 3 posições mais bem definidas, com melhor remuneração e diretamente ligadas a resultados reais para o negócio. Ao longo de 8 meses, por meio de rotatividade natural e 2 saídas negociadas, isso foi conduzido pelo David, com pacotes completos de saída. O número de funcionários caiu de 63 para 49. A receita por funcionário deixou de ser 66 mil dólares e começou a se aproximar do padrão de uma agência saudável. A segunda estratégia foi a precificação. A Brightline vinha cobrando valores baseados em tarifas de 2019, mesmo estando em 2024. Isso significava que cada cliente era, na prática, um subsídio silencioso pago pela própria margem da empresa. Você revisou todos os contratos, passou 3 fins de semana seguidos analisando tudo em casa e criou um modelo de reprecificação que distribuía os aumentos ao longo de 2 trimestres. Gradual o suficiente para não assustar ninguém, mas significativo o bastante para começar a corrigir os números. 2 clientes reagiram.
Um aceitou um escopo ajustado. O outro decidiu sair. O cliente que saiu faturava $60.000 por ano e exigia a atenção equivalente a um cliente de 200 mil. Ele foi dispensado. Daniele chamou isso de uma decisão difícil da diretoria. Para vocês era apenas matemática. A terceira estratégia foi o problema de talentos. Quem permanecia na empresa recebia abaixo da média do mercado, o que transformava cada mês em uma contagem regressiva silenciosa para procurar outro emprego. Você apresentou uma proposta de reestruturação salarial para David. Ele formalizou isso em nome da direção, que aprovou em um processo interno acelerado. O aumento médio foi de 14%. As atualizações no LinkedIn simplesmente pararam. Bree, a coordenadora júnior que estava travada sob uma gestão que não entendia suas capacidades, recebeu uma nova função, aumento salarial, e passou a liderar a área de planejamento estratégico. 6 meses depois, tornou-se a melhor gerente de contas do setor. Ela não sabe que quem possibilitou isso está sentado a 3,35 metros à sua esquerda, almoçando. A quarta estratégia foi crescimento. Qual delas você conseguiu influenciar diretamente da sua mesa? Você começou a abrir caminhos. Fez as perguntas certas nas reuniões certas. Conseguiu uma apresentação por meio da rede de contatos do David e outra através de um contato de uma conferência em Chicago que ninguém ali sabe que você participou. Essas conexões trouxeram uma marca de varejo de médio porte em Dallas e uma startup da área de saúde em San Antônio. Honorários anuais combinados. Pouco menos de $1 milhão. A receita da empresa, que estava em 4,2 milhões por 2 anos seguidos sem crescimento, ultrapassou 5,1 milhões em 8 meses e caminha para 5,8 milhões antes do fim do ano fiscal. 49 funcionários. 5,8 milhões. Uma empresa completamente diferente daquela em que você entrou. Phil já sabia disso fazia algum tempo. Você teve certeza em uma quarta-feira à noite, em fevereiro, 7 meses atrás. Eram 23h40. Você era a última pessoa saindo do prédio, como sempre, caminhando pelo andar vazio enquanto falava com David sobre os números de remuneração. Ao passar pelo saguão, viu Phil sentado com o jornal de palavras cruzadas virado para baixo, te observando com aquele olhar de quem já vinha juntando as peças há meses. Ele estava tentando entender tudo, e naquele momento, provavelmente conseguiu. Você encerrou a ligação. Disse boa noite. Ele respondeu da mesma forma. Nenhum dos dois acrescentou mais nada. 3 semanas depois, em outra noite, Phil te parou na recepção. Ele largou as palavras cruzadas, olhou direto para você e disse: Você não é só uma funcionária daqui, né? Não era uma pergunta. Era uma conclusão. Você sustentou o olhar por 2 segundos. Depois sorriu daquele jeito que usa quando o café vem errado. Um sorriso educado, sem revelar nada. E respondeu: Phil, eu sou estrategista de conteúdo sênior. Está no meu crachá. Ele te encarou por mais um tempo. Em seguida, voltou para a cruzadinha. Boa noite, disse ele. E nunca mais tocou no assunto. Mas nas semanas seguintes, você percebeu mudanças. Ele passou a agir com mais cautela, mais atento a quem entrava depois do expediente, observando quais luzes permaneciam acesas durante suas rondas. Como alguém que decidiu proteger algo que não tinha certeza se deveria entender. 2 meses depois, você concedeu o aumento salarial dele. Disse a si mesma que já estava atrasado. E estava mesmo. Também disse a si mesma que esse era o único motivo. E na maior parte do tempo, era. Esse é o contexto da carta da Sandra. Foi isso que ela enxergou. Foi isso que documentou. E por isso sua decisão não foi irracional. Ela é diretora de recursos humanos e viu uma estrategista de conteúdo de nível intermediário se tornar a pessoa mais discretamente influente da empresa, sem qualquer autoridade formal que justificasse isso. Ela acompanhou 3 situações diferentes, sendo resolvidas de formas que, se analisadas com atenção, levavam sempre de volta à sua mesa. Ela fez o trabalho dela. Você liga para David. Sandra Webb enviou um aviso de demissão, você diz. Silêncio.
Será? Tinta azul. Outro silêncio. Daqueles que custam $450 por hora. Vou marcar a reunião geral. Ele diz. Sexta-feira, às 14 horas. Chegou o momento. O convite é enviado na manhã de sexta-feira. Sem pauta, apenas presença obrigatória. Representação executiva da diretoria estará presente. O pessoal passa a manhã com aquela ansiedade estranha de quem sabe que algo vai acontecer, mas não sabe o quê. Mas sabe que alguma coisa está prestes a acontecer. Alguém esquenta peixe no micro-ondas na sala de descanso. Às 11 da manhã, ninguém sequer reclama, o que já diz muito sobre o clima geral. David chega às 13h45. Terno cinza, óculos de aro metálico, pasta de couro apoiada sobre a mesa de reunião, ainda fechada. A equipe de gestão se posiciona. Daniele ocupa a cabeceira. Sandra está 2 cadeiras adiante, com uma cópia impressa da carta de demissão à sua frente. Marcos, Rob e mais 4 pessoas completam a mesa. O restante do escritório observa através do vidro da sala, como quem vê uma tempestade se formando de longe. Você se senta na outra extremidade da mesa. O lugar de sempre naquela sala. David deixa o silêncio se estender por um segundo além do confortável. Ele faz isso em todas as situações de alta pressão que você já presenciou, e sempre funciona, porque o silêncio pesa mais para os outros do que para ele. Gostaria de começar com um aviso de rescisão emitido na manhã de quinta-feira, diz ele, deslizando um documento pela mesa em direção a Sandra. Esse aviso não tem validade. Vou explicar o motivo. O documento é uma versão parcialmente editada do contrato de aquisição. Não totalmente, mas o suficiente permanece visível para estabelecer o ponto essencial. Sandra pega o papel. Seus olhos percorrem o primeiro parágrafo, param e retornam ao início. A Brightline Creative Solutions foi adquirida há 38 meses por um indivíduo. David continua com o mesmo tom de sempre, e essa é exatamente a intenção. Esse indivíduo decidiu assumir uma função operacional dentro da empresa após a aquisição. Essa pessoa esteve presente neste prédio, trabalhando neste mesmo andar, durante todo esse período. O aviso de demissão foi entregue a essa pessoa. O ambiente entra em um estado entre o silêncio absoluto e uma quietude densa. Daniele é a primeira a se mover. Ela se vira e olha para você. Não de forma brusca, mas lentamente, como alguém que se ajusta quando algo que esteve desalinhado por muito tempo finalmente encontra seu lugar. A expressão dela passa por 3 etapas em cerca de 4 segundos. Reconhecimento, reavaliação e algo que se aproxima de admiração. Sandra coloca o documento sobre a mesa. Olha para você, depois para David, e então volta a olhar para você. A expressão dela atravessa um processo mais complexo, saindo da descrença até chegar à constatação profissional de que foi, de fato, superada. A renegociação com o fornecedor, diz Daniele em voz baixa, como se estivesse refazendo o caminho mental. A reversão do PIP, a apresentação de novos clientes, a reestruturação de preços, completa um dos diretores de contas seniores. Previsão, diz Rob, mais para si mesmo. Ele tem a aparência de alguém revendo um truque que agora finalmente compreende. Marcos permanece olhando fixamente para a mesa. Ele está fazendo contas. Repassando cada conversa que teve com você desde que entrou na empresa, cada anotação de campanha, cada final de tarde em que algo passou a fazer sentido. Deixe que ele faça isso. Ele vai chegar lá. Você aguarda até que todos na sala tenham absorvido a informação pelo tempo necessário. Então diz aquilo que vem estruturando mentalmente há cerca de 6 meses. Eu precisava entender o que essa empresa realmente era antes de mudar qualquer coisa nela. E a única forma de fazer isso era estando dentro. Não de cima. Silêncio novamente. Um silêncio diferente. Daquele tipo em que decisões estão sendo tomadas internamente, mesmo sem serem verbalizadas. Sandra Webb mantém o olhar em você por alguns segundos. Depois fecha a pasta, ajusta sua posição e coloca a caneta sobre ela com a precisão de quem já tomou uma decisão. Gostaria de agendar uma reunião na segunda-feira, diz ela,
para reorganizar a estrutura de recursos humanos com uma definição clara de responsabilidades. Você observa. Ela é competente. Sempre soube disso. Segunda-feira funciona, você pensa. Você é a última pessoa a deixar o prédio naquela noite, como de costume. O andar está vazio. As luzes no modo noturno. O brilho da cidade de Austin entra pelas janelas ao sul, como sempre. Você dá uma última volta pelo andar antes de sair. Observa os quadros brancos, os post-its, os fones pendurados nas divisórias, a fotografia sobre a mesa da Bree, ela e o que parece ser sua irmã mais nova, rindo de algo fora do enquadramento. Neste prédio trabalham 49 pessoas, não 63. As que estão aqui recebem o que é justo e realizam um trabalho que sustenta esse valor. E a empresa onde trabalham já não perde dinheiro de forma silenciosa, como antes. Phil está na recepção quando o elevador se abre. Hoje, as palavras cruzadas estão com a capa para cima. Ele as abaixa ao te ver. Você para diante da mesa dele. Você já sabia, diz ele. Não é acusação. É constatação. Ele avalia isso com o mesmo método que usa para tudo. Sem pressa, sem teatralidade. Conheço este prédio, ele diz. Sei quem sai por último. Sei o que é dito nos corredores vazios perto da meia-noite. Uma breve pausa. Seu advogado é inteligente. Mas até conversas cuidadosas deixam padrões quando se repetem com frequência. Você o encara por um instante, depois ri. Uma risada genuína, inesperada. Por que nunca disse nada? Phil pega a cruzadinha, olha para ela sem realmente ler. Não era da minha conta, responde. E além disso, recosta-se na cadeira. Você estava fazendo um bom trabalho. A empresa precisava disso. As pessoas precisavam disso. Ele levanta os olhos. Não vi motivo para interferir. Você permanece ali por um segundo além do necessário. Há algo na frase, as pessoas precisavam disso, que ressoa de um jeito diferente. Mais forte do que qualquer outra coisa que aconteceu naquele dia. Um dia que começou com uma carta de demissão às 9 da manhã e seguiu com uma revelação às 14 horas, e com uma reunião marcada para segunda-feira pela diretora de RH, a mesma que tentou te desligar antes do jantar. Boa noite, Phil, você diz. Ele volta para a cruzadinha. Boa noite, responde. E então, após a pausa exata, chefe, você sai para a noite de Austin. Ar quente, cheiro de cedro e o aroma característico da chuva prestes a cair. Você permanece no Civic, no estacionamento, por 1 minuto, sem ligar o carro. Pensa na expressão da Daniele quando tudo finalmente fez sentido. Pensa em Sandra fechando a pasta com as 2 mãos. Pensa no relatório da Bree da última terça-feira. Aquele que chegou ao seu e-mail pessoal. Aquele que você encaminhou para David com uma única frase. Ela está pronta para mais. A empresa não é mais a mesma de 38 meses atrás. Nem mesmo a de 8 meses atrás. A receita agora é consistente, baseada em valores que refletem o trabalho realizado e em um número de funcionários alinhado com a demanda. E as pessoas que estão ali são remuneradas de uma forma que mostra que escolheram permanecer, não apenas ficaram porque sair parecia mais difícil. É isso que uma virada de verdade é. Não é um número, não é um comunicado, não é uma manchete, é um prédio cheio de pessoas fazendo um bom trabalho. Remuneração justa, foco em algo concreto. E uma pessoa dentro de um Honda Civic que construiu tudo isso a partir de um cubículo no 2º andar, enquanto todos acreditavam que era apenas alguém muito bom no que fazia. E era mesmo. Essa parte sempre foi verdade. E sempre vai ser. Toda estrutura de poder revela quem as pessoas realmente são quando não se sentem observadas. A história mostra que a autoridade sem consciência se transforma em abuso, e que decisões tomadas no conforto da impunidade podem ter consequências irreversíveis. O protagonista não vence pela força, mas pela paciência, leitura de cenário e domínio emocional. A grande lição é clara. Quem entende o jogo não reage no impulso, constrói o momento certo. E mais do que isso, nem sempre quem parece no topo realmente está no controle.
Existe uma diferença silenciosa entre ter poder e ser reconhecido por ele. Muitas vezes, quem sustenta toda uma estrutura opera invisível, enquanto outros ocupam posições de destaque sem compreender o peso real das decisões que tomam. A reflexão aqui não está apenas na vingança ou na revelação final, mas na construção de valor em silêncio e na capacidade de observar antes de agir. Quantas vezes você já esteve em um ambiente onde competência não era o fator decisivo? E mais importante, você reagiu ou esperou o momento certo para mudar o jogo? Agora me diz, em que momento você percebeu que o protagonista já estava no controle da situação, mesmo sem revelar quem realmente era? Se você estivesse no lugar da Sandra Webb, confiando totalmente no próprio poder, teria percebido os sinais de que algo estava errado antes de chegar longe demais? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre poder e estratégia, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas, porque a próxima virada pode ser ainda mais inesperada. O convite para a reunião chegou às 9h47 de uma segunda-feira. Sem descrição, sem pauta, apenas um título, um breve resumo e 2 nomes na lista de participantes: Pamela Hall, nossa diretora de RH, e Derek Crane, o novo diretor de operações, que estava na empresa havia exatamente 6 meses. Fiquei olhando para a notificação por alguns segundos e depois a fechei. Eu já sabia do que se tratava. Não precisei abrir o convite para entender, pois, com a minha experiência corporativa, reconhecia facilmente o padrão daquele tipo de reunião. Sem pauta já era um sinal claro do que viria. 2 pessoas de áreas diferentes da empresa indicavam exatamente o mesmo desfecho. A palavra breve foi a pista final. Nunca se usa breve quando a notícia é positiva. Quero deixar algo muito claro. Eu não estava em pânico. Não estava nervosa. Permaneci sentada à minha mesa e finalizei a frase que estava escrevendo no relatório. Depois, salvei o documento. Em seguida me levantei, fui até a cozinha, peguei um copo de água e voltei. Eu estava calma. Não porque não estivesse sentindo nada, mas porque aprendi há muito tempo que o pânico é a única coisa capaz de piorar uma situação ruim. E eu precisava manter a clareza. Abri a reunião na tela. 11 horas. Isso me dava 73 minutos. Durante esses 73 minutos, fiz 2 coisas. Primeiro, coloquei meu celular pessoal sobre a mesa, abri o aplicativo de gravação de voz e iniciei uma gravação para registro pessoal, dentro do que eu entendia como permitido pela legislação. Se algo fosse dito que eu precisasse recordar depois, eu teria tudo registrado com precisão. Em seguida, abri minha conta de e-mail pessoal em um navegador separado. Não o e-mail corporativo, mas meu Gmail pessoal, aquele onde eu mantinha registros organizados e documentações relevantes dentro dos limites permitidos pelas políticas internas. Não porque eu tivesse planejado algo assim, mas porque sempre fui extremamente cuidadosa. Sempre fui meticulosa. Era assim que as pessoas naquela empresa me descreviam. Às vezes com admiração, outras vezes como crítica. Simone é meticulosa. Meu nome é Simona Dear Weston. Naquela segunda-feira pela manhã, eu tinha 41 anos. Trabalhava naquela empresa havia 9 anos. Meu cargo era diretora de licenciamento de plataforma empresarial, o que soava como algo puramente administrativo. E talvez por isso muitos subestimassem o que realmente significava. Às 11 horas, cliquei em entrar. O rosto de Pamela apareceu primeiro. Ela estava com aquela expressão típica de RH, educada, mas completamente vazia. Derek Crane já estava na chamada, com a câmera ligada, recostado na cadeira. Ele não cumprimentou, não fez nenhum gesto, apenas permaneceu olhando para a tela. Pamela começou a falar. Estava claramente lendo algo. Seus olhos se moviam levemente de um lado para o outro. Ela disse que a empresa estava passando por uma reestruturação.
Disse que determinados cargos estavam sendo avaliados para possível consolidação. Disse que o meu cargo de diretora de licenciamento de plataforma empresarial seria eliminado como parte de uma reestruturação estratégica, valendo imediatamente. Ela falou de forma mecânica, como se estivesse lendo um roteiro. Derek Crane não disse nada. Deixei a Pamela terminar e esperei alguns segundos antes de responder. Então fiz 2 perguntas. A primeira foi quem passaria a gerenciar os contratos de licenciamento da plataforma dali em diante. Pamela desviou o olhar por um instante. Disse que isso já estava previsto no plano de reestruturação. Disse isso de forma direta, sem hesitar. Minha segunda pergunta foi se o departamento jurídico havia revisado integralmente os termos do acordo de rescisão, especialmente as cláusulas relacionadas às obrigações contínuas da plataforma. Houve um breve silêncio. Pamela olhou de lado, não para mim nem para suas anotações, apenas para o lado. Então Derek Crane ativou o microfone pela primeira e única vez durante toda a reunião. Ele apenas disse: "Isso já está resolvido." Foi a única coisa que ele disse. A chamada terminou 4 minutos e 51 segundos depois de começar. Eu sei disso porque minha gravação registrou o horário com precisão. Dentro desses mesmos 5 minutos, meu e-mail corporativo deixou de funcionar. Meu Slack apresentou erro de acesso. Meu crachá já havia sido sinalizado para desativação, algo que confirmei mais tarde. Fiquei em silêncio no meu escritório em casa. Em seguida, abri a aba do Gmail pessoal que já estava ativa. Revisei 9 anos de arquivos, registros de auditoria, negociações de renovação, contratos assinados e o contrato de prestação de serviços original com a Vantara Systems, no qual eu era listada como principal responsável administrativa e operacional, representando a empresa. Eles acreditavam que haviam eliminado apenas um cargo. O que realmente fizeram foi interromper o contato com a pessoa que possuía o maior domínio operacional e conhecimento da plataforma que sustentava todo o produto. Eles ainda não precisavam entender isso, mas entenderiam. Deixe-me explicar o que eu realmente fazia naquela empresa, porque o cargo de diretora de licenciamento de plataforma empresarial é exatamente o tipo de função que costuma passar despercebida em um organograma. Parece algo que apenas apoia o trabalho principal, e não algo essencial para que ele exista. E foi justamente por isso que Derek Crane cometeu o erro que cometeu. Quando entrei na empresa, há 9 anos, eles estavam tentando expandir a linha de produtos B2B. Tinham uma solução sólida, um portal que os clientes utilizavam para gerenciar dados, fluxos de trabalho e relatórios. O produto funcionava. O problema estava na infraestrutura. Eles precisavam de uma plataforma terceirizada para hospedar e operar a camada voltada ao cliente em larga escala. Uma plataforma capaz de atender requisitos corporativos de segurança, provisionamento personalizado para centenas de contas e níveis de disponibilidade exigidos em contratos de grande porte. Essa plataforma era a Vantara Systems. Passei os 3 primeiros anos negociando o contrato de licenciamento com a Vantara. 3 anos. Não porque a plataforma fosse complexa, ela era excelente, mas porque o contrato precisava ser extremamente preciso. Em contratos corporativos dessa dimensão, nada é genérico. Cada cláusula importa. Cada definição importa. Quem controla o quê? Quem é responsável pelo quê? Quem responde quando algo falha? Tudo isso importa. Eu sabia disso porque já tinha visto o que acontece quando uma empresa comete erros nesse tipo de acordo. Vi isso em um emprego anterior e prometi a mim mesma que nunca mais participaria de um fracasso semelhante. Quando finalizei, o contrato estava sólido, estruturado em torno de um modelo de administrador nomeado. Vou explicar o que isso significa em um instante, porque essa é a parte mais importante. Mas antes, é preciso entender o que a Vantara representava para a empresa. Todas as contas corporativas, aproximadamente 200, acessavam o produto por meio da plataforma da Vantara. Não existia caminho alternativo. A Vantara era a camada entre o cliente e o serviço. Os contratos eram gerenciados ali. O faturamento passava por ali. Os dados dos clientes estavam na arquitetura da plataforma.
As permissões eram controladas ali. A ativação de novos clientes também ocorria ali. Se a Vantara deixasse de operar, o produto seria severamente impactado, podendo comprometer sua disponibilidade e continuidade. Não um produto com falhas, não um produto mais lento, simplesmente nenhum produto. Toda a receita B2B da empresa, algo em torno de 80 milhões em contratos de acesso à plataforma, dependia diretamente de um sistema que eu havia ajudado a negociar, estruturar e manter ao longo de 9 anos. Derek Crane estava na empresa havia 6 meses. Na primeira semana, ele solicitou um briefing completo. Queria entender a infraestrutura e as dependências com fornecedores. Eu apresentei tudo, expliquei cada sistema, cada contrato, cada relação envolvida. Passei 2 horas com ele em uma sala de reunião, analisando o contrato da Vantara em detalhes, explicando o funcionamento da plataforma, sua estrutura, os contatos principais e o ciclo de renovação. Fui minuciosa, como sempre fui. Ele fez anotações. 6 meses depois, recomendou minha demissão. Utilizou tudo o que aprendeu para concluir que eu poderia ser substituída. Foi isso que mais ficou na minha cabeça depois que a chamada terminou. Não a demissão em si, mas a forma como aconteceu. Ele tratou a situação como se fosse apenas uma simples transferência de responsabilidade, como se eu já tivesse concluído uma passagem de conhecimento e pudesse ser dispensada. O que ele não percebeu, e o que a liderança subestimou, foi o nível de dependência operacional concentrado no meu papel específico. Apesar de existirem outras equipes e controles internos, grande parte do conhecimento prático e histórico operacional estava concentrado em mim, o que aumentava significativamente a dependência do meu papel. A Pamela, do RH, apagou os dados do meu laptop até às 14 horas. Sinalizou meu crachá, bloqueou meus acessos e arquivou meus e-mails. Ela foi eficiente. Isso eu reconheço. A empresa demorou a acionar a Vantara com a urgência necessária, o que atrasou qualquer tentativa de resolução. Deixe-me explicar a cláusula de continuidade do administrador. Não é algo complexo, mas é extremamente específico. E quando eu explico, é importante entender que isso não foi algo que descobri por acaso. Eu participei diretamente da sua construção, linha por linha, durante aqueles 3 anos de negociação. Eu sabia exatamente o que estava ali porque defendi cada detalhe. Funciona assim. O modelo de segurança da Vantara exigia que cada contrato principal de prestação de serviços estivesse vinculado a um administrador individual nomeado. Não uma empresa, não um setor, não uma conta genérica de administrador, mas uma pessoa real, com credenciais verificadas e responsabilidade definida. Essa pessoa era a administradora principal, com o mais alto nível de acesso, apoiada por acessos secundários limitados, que não incluíam controle total da conta principal. A conta principal concentrava tudo: faturamento, provisionamento de clientes, níveis de permissão, criação e encerramento de contas e toda a arquitetura de dados mestre. Abaixo da conta principal existiam as subcontas. Era nelas que a equipe interna de TI da empresa atuava. Eles conseguiam executar algumas tarefas nesse nível, mas não tinham autonomia sobre a camada principal. Somente a administradora nomeada possuía autonomia total para esse tipo de alteração, enquanto outros acessos existentes eram limitados e dependiam de validações adicionais. E essa administradora era eu. Eu estava presente desde a assinatura do contrato. Agora, sobre a cláusula de continuidade do administrador. Essa cláusula estabelecia o seguinte, de forma direta: caso o administrador nomeado deixasse a empresa por qualquer motivo, incluindo desligamento, a empresa teria 72 horas para notificar formalmente a Vantara por escrito. Essa notificação precisava conter as credenciais verificadas de um novo administrador e ser validada pela própria Vantara para que a transição fosse considerada concluída. Caso essa comunicação não fosse feita dentro do prazo, o sistema poderia acionar restrições administrativas progressivas, sujeitas à validação interna de segurança. Durante essas restrições, não seria possível criar novas contas de clientes, alterar faturamento ou modificar permissões críticas. A plataforma continuaria operando para usuários já existentes,
porém a empresa perderia parte significativa da capacidade de gestão. Se a situação não fosse regularizada dentro de mais 48 horas, totalizando 120 horas desde a saída do administrador, uma revisão jurídica mais profunda poderia ser iniciada para a validação da titularidade da conta. Esse processo poderia levar dias, às vezes semanas. Durante um bloqueio, operações administrativas ficavam indisponíveis e poderiam impactar o serviço, mas o acesso dos clientes não era necessariamente interrompido imediatamente, salvo em casos adicionais de risco ou segurança. Eu insisti nessa cláusula por causa de uma experiência anterior. Em uma empresa onde trabalhei antes, um relacionamento com fornecedor se deteriorou porque não havia clareza sobre responsabilidades. Quando o responsável pela conta saiu, o acesso foi perdido. Foram necessárias semanas e uma disputa jurídica para restaurar o controle. Foram semanas de clientes insatisfeitos, contratos comprometidos e executivos pressionados. Eu presenciei tudo aquilo de perto. Prometi a mim mesma que, se voltasse a estruturar algo semelhante, faria de forma mais segura. Então, negociei essa cláusula. Na época, meus superiores analisaram rapidamente aquela parte do contrato e concordaram. Parecia apenas uma medida preventiva. A liderança sabia da importância da plataforma, mas subestimou a dependência operacional do meu papel específico. Agora, deixe-me explicar o que isso significava na prática. Naquela segunda-feira de manhã, fui desligada às 11 horas. A partir daquele momento, o prazo começou a contar. Ele se encerraria às 11 horas da manhã de quinta-feira. A equipe de TI liderada por Crane possuía acessos relevantes para a operação, porém, não tinha autonomia sobre a conta principal, nem sobre funções críticas de administração. Eles não tinham controle sobre a conta principal. O departamento jurídico conhecia o contrato, mas não tinha visibilidade completa sobre os detalhes operacionais do modelo de administrador nomeado. O MCA existia no arquivo jurídico da empresa, mas o conhecimento operacional detalhado e o histórico completo estavam organizados principalmente no meu sistema pessoal. Nunca houve uma solicitação formal para consolidar completamente esse conhecimento em um único repositório acessível a toda a empresa. Os documentos de desligamento preparados por Pamela não mencionavam continuidade operacional da plataforma. Havia apenas cláusulas genéricas de transição, sem qualquer referência à Vantara, simplesmente porque ela não tinha dimensão do papel estratégico daquela estrutura. Eu não havia acionado nenhum processo formal, nem solicitado qualquer intervenção da Vantara. Não alterei sistemas, não interferi em nada. Apenas fui desligada. E a partir do momento em que deixei de trabalhar lá, qualquer ação relacionada à notificação de continuidade passou a depender exclusivamente da empresa. Então, eu não fiz isso. Agora, imagine o que acontece quando cerca de 200 clientes corporativos dependem de uma plataforma contratada para operar. Imagine o impacto de uma estrutura que movimenta aproximadamente 80 milhões em acesso contratado, sendo parcialmente comprometida. Mas antes de chegar nesse ponto, deixe-me explicar como utilizei aquelas 72 horas. Às 14 horas da segunda-feira, eu já havia tomado 3 decisões. Quero deixar claro que não houve desespero nem tentativa de reação impulsiva. Tudo foi feito de forma estratégica, silenciosa e organizada. A primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Abri meu laptop pessoal e criei uma pasta estruturada. Dentro dela, reuni todos os registros que eu havia mantido ao longo de 9 anos, dentro dos limites permitidos pelas políticas internas. Relatórios de auditoria, históricos de negociação, aprovações formais, comunicações com a Vantara, registros internos de riscos apontados e ignorados, versões do MSA e suas atualizações. Organizei tudo em ordem cronológica e também por categorias. Em seguida, criei um índice claro, permitindo que qualquer pessoa pudesse navegar por aquele conteúdo com facilidade. Eu havia construído um histórico completo do meu trabalho. 9 anos de evidências organizadas. Isso levou cerca de 2 horas. A segunda ação foi entrar em contato com uma advogada. Ao longo dos anos, eu já havia trabalhado como freelancer o suficiente para ter um contato confiável. Liguei para ela por volta das 15 horas e 30 minutos. Expliquei a situação e
e mencionei que havia recebido um acordo de rescisão por e-mail por volta das 13 horas, no formato padrão. Informei que ainda não havia assinado. Ela recomendou aguardar pelo menos 48 horas antes de tomar qualquer decisão. Eu disse que provavelmente precisaria de mais tempo. Expliquei então a cláusula de continuidade do administrador e o cronograma envolvido. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e, com cautela, orientou que eu não tomasse nenhuma ação relacionada à conta da Vantara. Não deveria antecipar nem interferir no processo. Era exatamente o que eu já pretendia fazer. A terceira coisa que fiz foi entrar em contato com a Vantara, apenas para esclarecimento. Falei com Carl, meu gerente de relacionamento há 6 anos. Tivemos uma relação profissional construída ao longo de diversos projetos, renovações e implementações complexas. Expliquei que havia saído da empresa e que ainda não havia iniciado nenhum processo de transição. Queria apenas confirmar os prazos e entender corretamente o funcionamento do procedimento. Carl foi claro e profissional. Explicou o funcionamento das restrições progressivas, os prazos envolvidos e a possível revisão jurídica. Confirmou que o processo seguia parâmetros definidos e não dependia de intervenção manual imediata. Agradeci e finalizei a ligação. Não pedi nenhuma alteração, não solicitei atraso e não fiz qualquer interferência. Apenas confirmei as informações. Naquele dia e no seguinte, não assinei o acordo de rescisão. O documento incluía uma cláusula padrão de suporte à transição por até 30 dias após o desligamento, caso solicitado. Como eu não havia assinado o novo acordo, minhas obrigações ficavam limitadas ao contrato original, que não definia claramente suporte após o desligamento. Enquanto isso, a equipe de Crane enviou um comunicado interno anunciando mudanças estruturais e um novo direcionamento estratégico. Meu nome não foi mencionado, nem o tempo que permaneci na empresa. O novo responsável pela área foi apresentado. Quando esse e-mail foi enviado, mais da metade do prazo já havia passado. A empresa demorou a acionar a Vantara com a urgência necessária, atrasando a resolução. Recebi esse comunicado por meio de 3 ex-colegas diferentes. Nenhum deles disse muito. Apenas compartilharam a informação. Li o conteúdo 2 vezes. O novo responsável, Tyler Marsh, estava na empresa há 2 anos. Antes disso, atuava como coordenador de implementação, auxiliando clientes na configuração inicial da plataforma. Ele tinha 28 anos, era dedicado, bem visto por todos, mas ainda não possuía experiência suficiente para lidar com a complexidade daquele sistema. E foi nesse ponto que a situação começou a revelar suas consequências. No nível de contrato ou licenciamento, ele não tinha atuação. A função dele era seguir os processos que eu havia estruturado. Ainda assim, agora estava sendo colocado como responsável por conduzir relacionamentos que levei 9 anos para consolidar. Não senti raiva ao ler aquilo, e quero ser honesta sobre isso. O que senti foi algo mais próximo de uma calma estranha, que eu conhecia exatamente o nível de acesso que Tyler tinha dentro do sistema. Eu era a pessoa que definia os níveis de permissão para todos os usuários internos na plataforma Vantara. Tyler possuía acesso como coordenador de subconta. Ele conseguia visualizar configurações de clientes, rodar relatórios padrão e abrir chamados de suporte. Porém, não tinha acesso à conta principal, já que não possuía essas credenciais. Essas permissões nunca foram atribuídas a ele porque, na prática, ninguém além de mim havia precisado desse nível de acesso. Eu era a pessoa com maior domínio operacional e conhecimento do sistema. Na manhã seguinte, Derek Crane fez uma publicação no LinkedIn. O texto se chamava Otimizando para o Crescimento. Como estamos nos posicionando para a próxima fase. Era curto, dividido em 4 parágrafos. Falava sobre decisões difíceis, mas necessárias. Sobre formar equipes mais enxutas e ágeis. Sobre apostar em novos talentos. Meu nome não foi citado. Nem precisava. Quem conhecia a empresa entendeu imediatamente. Os comentários estavam cheios de elogios. Vários líderes seniores reagiram com entusiasmo, usando emojis e expressões como jogada ousada e visão estratégica. 3 membros do conselho curtiram a publicação na primeira hora. Fiz uma captura de tela e enviei para minha advogada. Ela respondeu. Enquanto isso, Tyler já enfrentava o primeiro problema.
Em algum momento da manhã de terça-feira, tentou acessar o painel administrativo principal da Vantara com suas credenciais atuais. O sistema recusou o acesso. Seu login permitia apenas a utilização de contas secundárias. A interface principal retornou um erro de permissão. Ele abriu um chamado interno de tecnologia, descrevendo o problema de acesso ao que chamou de painel principal da Vantara. A equipe avaliou as permissões e informou que, dentro do escopo dele, tudo estava correto. O chamado foi encaminhado ao novo vice-presidente de tecnologia, Gregory, que havia ingressado na empresa 3 meses antes da minha saída. Gregory buscou documentação sobre a conta principal, registros internos, guias de configuração e credenciais administrativas. Encontrou muito pouco. O MSA existia no arquivo jurídico da empresa, mas o conhecimento operacional detalhado e todo o histórico estavam organizados principalmente no meu sistema pessoal. Durante anos, mantive registros estruturados e organizados dentro dos limites permitidos pelas políticas internas, porque a rede compartilhada da empresa era desorganizada e frequentemente apresentava falhas em processos de migração. Nunca me pediram para migrar essas informações para o sistema central. A liderança sabia da importância da plataforma, mas subestimou a dependência operacional do meu papel específico. Apesar de existirem outras equipes e controles internos, grande parte do conhecimento prático e histórico operacional estava concentrado em mim, o que aumentava significativamente a dependência da minha função. Gregory encontrou o logotipo da Vantara em uma lista antiga de fornecedores. Localizou um e-mail genérico de suporte e enviou uma mensagem na terça-feira à tarde. Recebeu uma resposta automática com número de protocolo e prazo estimado de resposta entre 2 e 3 dias úteis. Tentou novamente e recebeu outra resposta automática. Não encontrou facilmente o contato direto de Carl nos registros internos disponíveis, já que a comunicação operacional mais frequente era centralizada comigo. Às 23h14 de quarta-feira, o prazo se encerrou. O sistema poderia acionar restrições administrativas progressivas, sujeitas à validação interna de segurança, conforme previsto na cláusula de continuidade do administrador. A conta principal entrou em suspensão administrativa. Nenhum novo provisionamento, nenhuma alteração de faturamento, nenhuma atualização de permissões. A ocorrência foi registrada com data e horário e encaminhada para a revisão jurídica da Vantara. A plataforma continuou operando naquele momento. A empresa ainda não havia percebido. Isso mudaria pela manhã. A quinta-feira começou normalmente para a equipe de sucesso do cliente. Eles chegaram, abriram os sistemas e começaram a responder às mensagens acumuladas. Às 8h15, surgiu o primeiro chamado. Um cliente do Centro-Oeste, uma empresa de logística com cerca de 400 funcionários, relatou dificuldade de acesso ao portal. A equipe tentou diferentes navegadores e procedimentos básicos. Sem sucesso. O caso foi tratado inicialmente como algo rotineiro. Às 8h40, já havia 11 chamados. Às 9h30, 43. Às 10h, os telefones não paravam. Cerca de 200 clientes corporativos tentaram acessar a plataforma naquela manhã, e todos enfrentaram o mesmo erro de autenticação. Durante situações de bloqueio, operações administrativas podem ficar indisponíveis e impactar o funcionamento geral, embora o acesso dos clientes nem sempre seja interrompido imediatamente, dependendo das validações adicionais de segurança. Ainda assim, o impacto foi significativo. A equipe de sucesso do cliente ficou sobrecarregada rapidamente. Sem respostas, encaminharam para o suporte. O suporte também não conseguiu resolver e direcionou para Gregory. Gregory conseguiu contato com a Vantara por meio de uma linha emergencial encontrada no contrato original, localizado no departamento jurídico naquela mesma manhã. O suporte confirmou que a conta principal estava em suspensão administrativa, decorrente da ausência de notificação de continuidade do administrador dentro do prazo estabelecido. O caso entrou em revisão jurídica. A Vantara precisava validar a titularidade da conta antes de qualquer restabelecimento. O prazo estimado variava entre 48 e 96 horas. Gregory perguntou se havia forma de acelerar.
A resposta foi que o processo seguia os termos contratuais e que ele deveria revisar a cláusula correspondente. Ele leu o documento e, em seguida, levou até o jurídico interno. A reação foi imediata. 3 dos maiores clientes corporativos, que juntos representavam cerca de 18 milhões em receita recorrente anual, já haviam escalado a situação para seus contatos executivos. Um deles possuía cláusula de penalidade por descumprimento de nível de serviço. Caso o acesso não fosse restabelecido em até 24 horas após a notificação, as penalidades seriam aplicadas. O departamento jurídico enviou uma notificação formal pouco antes do meio-dia. Em seguida, um desses clientes entrou em contato direto com Derek Crane. Pouco depois, Crane acionou Gregory, o jurídico e Pamela com uma instrução clara. Precisavam falar comigo. Pamela ligou para o meu celular pessoal. Não atendi. Mais tarde, recebi uma mensagem de Derek Crane pelo LinkedIn. Ele mencionava um problema urgente na plataforma e sugeria que eu poderia ter informações relevantes. Pedi o retorno. Li e não respondi. Às 15 horas, o advogado externo da empresa enviou um comunicado formal ao meu e-mail pessoal, alegando que eu deveria prestar suporte à transição. Minha advogada respondeu pouco depois, esclarecendo que, como eu não havia assinado o novo acordo, minhas obrigações ficavam limitadas ao contrato original, que não definia claramente suporte após o desligamento. Eu não havia acionado nenhum processo formal nem solicitado qualquer intervenção da Vantara. Não retornei naquele dia nem na manhã seguinte. Não foi por vingança. Eu estava aguardando a situação se tornar completamente clara. Existe uma diferença entre uma empresa que reage em pânico e uma que compreende o erro que cometeu. Apenas a segunda é capaz de resolver o problema de forma adequada. Na manhã de sexta-feira, 2 dos principais clientes formalizaram notificações de quebra de contrato. As cláusulas de penalidade passaram a valer, incluindo a possibilidade de rescisão antecipada. Juntos, representavam um pouco mais de 12 milhões em receita recorrente anual. O conselho convocou uma reunião emergencial naquela tarde. Sei disso porque Evelyn Park me ligou. Ela fazia parte do conselho desde o início da empresa e esteve presente quando apresentei minha primeira proposta de renovação com a Vantara, anos atrás. Sempre demonstrou entendimento sobre a relevância da plataforma. Ela me ligou e logo de cara já deixou claro que falava como indivíduo, não como representante formal da empresa. Ela disse que estava me ligando pessoalmente porque queria compreender o que havia acontecido a partir da visão de alguém que realmente dominava o assunto. Eu atendi. Mantive a tranquilidade. Relatei os fatos na sequência em que ocorreram. Expliquei a estrutura do MSA com o administrador nomeado. Detalhei a cláusula de continuidade desse administrador. Contei a ela que sustentei esse acordo e esse relacionamento por 9 anos, e que fui desligado sem qualquer processo estruturado de transição, sem revisão jurídica das obrigações da plataforma e sem uma única conversa sobre o impacto da minha saída na conta principal. Deixei claro que não tomei nenhuma ação que justificasse o bloqueio. Expliquei que a suspensão foi uma resposta contratual automática diante de uma falha criada pela própria empresa ao não cumprir os termos de um acordo que estava em vigor há anos. Eu não estava irritado durante a ligação. Não alterei o tom de voz. Não fiz comentários pessoais. Apenas descrevi o ocorrido com a mesma objetividade que usaria ao apresentar uma renovação contratual. Evelyn escutou tudo sem interromper. Ao final disse apenas: "Entendo." Só isso. 2 palavras. Encerramos a conversa. A ligação durou 18 minutos. Na manhã de sábado, minha advogada recebeu uma proposta formal enviada pelo escritório jurídico externo da empresa. Analisei o documento com atenção. A proposta incluía minha reintegração completa, com promoção de diretora para vice-presidente de operações da plataforma. Também previa um aumento salarial de 40% valendo imediatamente. Incluía ainda o pagamento retroativo de 2 bônus de renovação da plataforma que haviam sido aprovados em princípio anos antes, mas nunca formalizados. Um ponto que eu havia registrado cuidadosamente e que minha advogada destacou na análise inicial do caso. Meu histórico profissional passou a incluir um contrato de trabalho com garantia de 2 anos e uma indenização mínima previamente definida. Isso significava que, caso a empresa tentasse me desligar novamente,
haveria uma consequência financeira obrigatória prevista no próprio contrato. Em contrapartida, eu auxiliaria na recuperação da conta junto à Vantara e concordaria em não ingressar com novas ações judiciais relacionadas à demissão. Li a proposta 3 vezes. Em seguida, liguei para minha advogada e informei que queria 2 alterações antes de assinar. A primeira: Derek Crane não teria qualquer autoridade de supervisão direta sobre o meu cargo, nem de forma formal nem informal. Isso deveria constar por escrito no contrato e ser aprovado pelo Conselho. Eu passaria a me reportar diretamente ao CEO ou ao Comitê Operacional do Conselho, e não a Crane. A segunda exigência era que o novo contrato incluísse um protocolo formal de continuidade com administrador nomeado, devidamente documentado e aprovado pelo Conselho, detalhando exatamente quais medidas a empresa deveria adotar caso eu me desligasse novamente. Um plano formal, revisado pela Vantara e assinado pelo Conselho, que não pudesse ser ignorado no futuro, pois passaria a integrar o registro oficial de governança. Minha advogada enviou a contraproposta no sábado à tarde. A empresa aceitou ambas as alterações às 18h17, 90 minutos após o recebimento. Na segunda-feira pela manhã, liguei para Carl. Informei que a titularidade da conta já havia sido validada, que eu estava retomando minha função como administrador nomeado e que estava pronto para concluir a transição de volta ao acesso administrativo completo. Carl disse que resolveria tudo em 1 hora. Levou 4. Às 14 horas de segunda-feira, todas as 200 contas corporativas estavam operando novamente. No meu primeiro dia de retorno, havia uma pequena placa com meu nome na porta do escritório. Estava escrito Vice-Presidente de Operações de Plataforma. Fiquei parado no corredor por um momento, olhando para aquilo. Não senti triunfo, mas algo mais discreto, mais próximo de reconhecimento. Como se algo que sempre foi verdadeiro finalmente tivesse sido registrado no lugar certo. Entrei, sentei-me à mesa e retomei o trabalho. Naquela manhã, a equipe de atendimento ao cliente enviou uma comunicação para todas as 200 contas corporativas informando que um problema de continuidade da plataforma havia sido identificado e totalmente resolvido. A mensagem agradecia pela paciência, mas não detalhava o ocorrido. 2 dos clientes que haviam acionado cláusulas de violação de contrato concordaram em retirar as notificações formais assim que o acesso fosse restabelecido e um plano de remediação por escrito fosse apresentado. O terceiro cliente, cujo departamento jurídico havia enviado a notificação de penalidade, negociou um crédito de serviço em troca da retirada do aviso de rescisão antecipada. A empresa efetuou o pagamento sem contestação. Na mesma semana, o Conselho aprovou a política de governança da plataforma. Era uma proposta que eu havia apresentado 3 anos antes. Na época, enviei um memorando formal destacando a necessidade de protocolos de continuidade documentados para todos os fornecedores relevantes. Mencionei especificamente a estrutura administrativa da Vantara e recomendei um plano de sucessão, um repositório central de documentação e um processo de revisão trimestral. Na ocasião, a resposta foi educada, porém evasiva. O documento foi arquivado e não recebeu atenção. Agora, havia se tornado política oficial do Conselho, devidamente ratificada, assinada e integrada à governança da empresa. Tyler foi realocado discretamente nas 2 primeiras semanas, sem qualquer anúncio. Passou a atuar em uma função de operações internas, sem contato com clientes ou responsabilidade sobre licenciamento de plataforma. Disseram que ele lidou bem com a mudança. Eu não tinha uma opinião formada sobre ele. Recebeu uma responsabilidade sem compreender plenamente o que estava assumindo. Isso não foi culpa dele. O que aconteceu com Derek Crane levou mais tempo, mas aconteceu. O Conselho ficou profundamente impactado pela crise. Não apenas pela restrição de acesso, mas pelo que ela revelou. Se uma única decisão de reestruturação havia gerado esse nível de exposição, que outras decisões poderiam ter criado riscos semelhantes? O Conselho solicitou uma auditoria operacional independente sobre todas as decisões de reestruturação conduzidas por Crane nos primeiros 6 meses. A auditoria durou 8 semanas. Quando os resultados foram apresentados, confirmaram o que eu já suspeitava. Outras 2 funções haviam sido eliminadas,
e representavam dependências institucionais relevantes. Não eram dependências de plataforma como a minha, mas envolviam profissionais experientes, profundamente integrados, que concentravam conhecimento operacional crítico que não havia sido documentado nem transferido adequadamente. Uma dessas posições era de analista sênior de governança de dados. A outra, de gerente de contratos que mantinha relações estratégicas com fornecedores havia quase uma década. Ambos foram desligados como parte da reestruturação conduzida por Crane. As consequências dessas saídas só começaram a ser compreendidas posteriormente. O conselho apresentou os resultados da auditoria na reunião trimestral seguinte. Eu não participei dessa reunião, mas recebi atualizações de Evelyn depois. Crane não foi solicitado a sair imediatamente. O processo foi mais gradual e estruturado. Ele perdeu a autoridade operacional sobre funções críticas relacionadas à infraestrutura de clientes. Seu cargo foi reformulado. Seu escopo foi reduzido. Ele manteve o título por um período, provavelmente por questões institucionais e legais, mas sua influência real sobre operações, fornecedores e clientes foi removida. 4 meses depois, assinou um acordo de transição para a consultoria e deixou a empresa. O anúncio foi breve, limitado a um único parágrafo em um comunicado interno, sem publicação em redes sociais, sem repercussão. Descobri por meio de uma atualização no calendário. O nome dele simplesmente deixou de aparecer na lista de distribuição das reuniões semanais de operações das quais eu participava. Foi assim que percebi. Refleti bastante sobre o que tudo isso realmente significava. Não sobre a estratégia, nem sobre a cláusula, nem sobre a sequência dos acontecimentos, mas sobre algo mais essencial: a invisibilidade. A posição mais arriscada dentro de uma empresa é ser essencial e, ao mesmo tempo, invisível. Ser a pessoa de quem todos dependem, mas em quem ninguém pensa. Ser confiável a ponto de se tornar parte do funcionamento natural, distante dos holofotes, enquanto aqueles que mais se beneficiam do seu trabalho não têm plena noção do que você faz. Você passa a fazer parte da infraestrutura, como o sistema hidráulico de um prédio. Ninguém lembra dele até o momento em que algo falha. Durante 9 anos, sustentei esse sistema e, no instante em que alguém decidiu que poderia simplificar tudo sem compreender a estrutura, toda a operação foi impactada. Não me arrependo desses 9 anos. De nenhum deles. Construí algo concreto. Protegi algo que tinha valor. O trabalho sempre foi importante, e eu sabia disso, mesmo quando não era reconhecido. O que lamento é mais simples. Foram as 3 semanas que levei para que reconhecessem formalmente aquilo que eu já exercia há muito tempo. O maior erro não foi a demissão, mas a falta de compreensão sobre o valor invisível dentro das estruturas. Em ambientes corporativos, nem tudo que parece dispensável realmente é. Conhecimento acumulado, relações construídas ao longo do tempo e domínio operacional não são substituídos com facilidade. Quando decisões são tomadas com base apenas em organogramas ou títulos, ignorando o funcionamento real das engrenagens, o risco deixa de ser teórico e se torna inevitável. O poder não está apenas em cargos altos, mas na capacidade de sustentar sistemas inteiros sem chamar atenção. E quando isso é ignorado, o impacto não vem como um erro simples, mas como uma falha estrutural que poderia ter sido evitada com algo básico: entendimento. Durante anos, Simona ocupou uma posição invisível, mas essencial. Ela não buscava reconhecimento, mas garantia que tudo funcionasse perfeitamente. A lição mais profunda aqui não é sobre vingança ou justiça, mas sobre consciência estrutural. Empresas precisam mapear dependências reais, não apenas formais. Profissionais precisam entender o valor do que constroem e onde estão inseridos. E líderes precisam aprender que cortar custos ou simplificar estruturas sem entender profundamente suas consequências pode sair muito mais caro. No fim, não se trata apenas de competência, mas de percepção. Quem entende o sistema de verdade sempre enxerga além do que está visível. E quem ignora isso, inevitavelmente paga o preço. Agora me diz:
Até que ponto o silêncio estratégico pode ser mais poderoso do que tentar provar seu valor o tempo todo? Se você estivesse no lugar de Simona, teria agido da mesma forma ou tentaria alertar a empresa antes do impacto acontecer? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar, já deixa o like e se inscreve no canal porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí.